Fala, meu povo, choque de conhecimento, trazendo aqui mais um vídeo de matemática. Hoje a gente vai aprender de uma maneira simples e fácil transformar a dízima periódica em fração. É isso aí, vamos transformar a dízima periódica, seja ela simples, seja ela composta, em uma fração. Primeiro, vamos relembrar o que é uma dízima periódica. Exemplo aqui, 0,333. Dízima periódica é toda vez que aquele número depois da vírgula não termina. Geralmente ele é representado por esses três pontinhos aqui depois do número, mostrando que o número não terminaria, continuaria a ser escrito. Isso aqui é uma dízima periódica. Também pode ser escrito assim, 0,3 e um traço em cima do 3. Um traço em cima do número mostra que esse número continuaria a ser escrito infinitamente. Quando não tem fim, é chamado de dízima periódica. E nesse caso aqui, o número que se repete é o 3. Então, o 3, o número que se repete, é chamado de período. E quantos dígitos tem no período? Nesse caso aqui, só tem o 3, um dígito. O 3 é o período e o número de dígitos que ele tem é 1. Agora, olha esse outro exemplo aqui. 0,27, 27, 27 e os três pontinhos mostrando que o 27 continuaria. Aqui, qual é o período? O período é o 27, o 2 e o 7, porque o 2 e o 7 que se repete, 27. Então, o período aqui é o 27. E o período tem quantos dígitos? Tem dois dígitos, tem o 2 e tem o 7, tem um total de dois dígitos. E a gente também poderia escrever como 0,27 e o tracinho em cima do 27, em cima dos dois dígitos, do 2 e do 7, pegando 27, mostrando que o número 27 continuaria a ser repetido infinitamente. Esse outro aqui, 0,234, 234, e o pontinho aqui mostrando que continuaria a ser escrito. Qual é o período aqui? Qual é o número que está se repetindo direto? O 234. Então, o 234 é o período. O período tem três dígitos. E a gente também poderia escrever esse número aqui como 0,234 e o tracinho em cima de 234, mostrando que o 234 não teria fim, continuaria a ser escrito. Olha esse aqui, 2,555. Dessa vez, antes da vírgula está o 2, não o 0. Muda alguma coisa? Não, não muda nada. A gente vai identificar qual é o período aqui, qual é o número que se repete. Nesse caso aqui, é o 5. Quantos dígitos tem o período? Quantos dígitos tem o número que se repete? O 5 é só um dígito, então o período aqui tem um único dígito. E a gente também poderia escrever todo esse número aqui como 2,5 e o traço em cima do 5, mostrando que o 5 é o número que se repete. Mais um exemplo, 6,152, 152 e os três pontinhos mostrando que continuaria. Vamos ver se você já aprendeu. Qual é o período aqui? Exatamente, o período é o 152, é o número que se repete. Quantos dígitos tem o período? 3. O período aqui tem 3 dígitos. E se a gente quiser escrever daquela maneira com o tracinho em cima, como é que a gente faz? Bota o 6,152 e o tracinho em cima do 152, mostrando que o 152 continuaria a se repetir. Esse aqui que a gente está vendo até agora é a dízima periódica simples. Depois da vírgula só tem um período. Tem um número, tem a vírgula, e o próximo número depois da vírgula, seja ele com um dígito, seja com 2, seja com 3, ele se repete, só tem o período. Isso aqui é chamado de dízima periódica simples. Agora a gente vai ver um exemplo de dízima periódica composta. Olha esse exemplo aqui, 1,6555 e os três pontinhos aqui dizendo que o número continuaria. Veja bem, qual é o período aqui? Qual é o número que se repete? É o 5. O 6 ele apareceu, porém ele parou de aparecer. O número que ficou se repetindo é o 5. Então, o período aqui é o 5. Quantos dígitos tem o período? Um dígito. Só que dessa vez, além do período, a gente também tem aqui depois da vírgula o número 6.
Quando a gente tem depois da vírgula algum número que não faz parte do período, algum número que não se repete, esse número é chamado de anteperíodo, porque ele vem antes do período. Então aqui vai ser o anteperíodo. E quantos dígitos tem o anteperíodo? Nesse caso aqui, o 6, um dígito. E como é que a gente escreveria esse número aqui com aquele tracinho em cima? A gente colocaria 1,65 e colocaria o tracinho em cima do 5. Não pega o 6, só o 5, porque o número que se repete é só o 5, mostrando assim que ficaria 1,6, já que o 5 está com o tracinho em cima, seria 5 direto, sem acabar. É assim que se faz. Vamos ver mais uma aqui. Esse aqui, 0,44888. Qual é o período aqui? Qual é o número que se repete? O 8, exatamente. O 8 é o período. Quantos dígitos tem o período? Um único dígito. Qual é o anteperíodo aqui? Qual é o número que vem depois da vírgula, porém não faz parte do período, não se repete? O 44. Veja bem, não é 4, não é um único dígito, é 44. Ele aparece 4 e 4, 44. Ele não se repete, então ele não é um único dígito. Ele é aqui os dois dígitos, 44. E nesse caso aqui, o anteperíodo é 44. Como eu já falei, quantos dígitos tem? Tem dois dígitos. Então, o anteperíodo aqui tem dois dígitos. E se a gente quiser transformar esse número aqui naquele número com traço em cima? A gente vai colocar 0,448 e o traço em cima do 8, mostrando que o 8 é o número que continuaria a ser repetido. Mais um exemplo aqui para não ficar nenhuma dúvida. 3,14, 15, 15, 15 e o ponto de continuação. Qual é o período aqui? O período é o 15, o número que se repete. Quantos dígitos tem o período? O período aqui nesse caso tem o dígito 1 e o dígito 5, tem dois dígitos. E o anteperíodo, qual número está vindo depois da vírgula, porém não faz parte do período, não se repete? O 14. O 14 é o anteperíodo. Quantos dígitos tem o anteperíodo? Dois dígitos também, o 1 e o 4. Então o anteperíodo tem dois dígitos. Como é que a gente escreve esse número aqui colocando o traço em cima? Colocaria 3,1415 e o traço em cima do 15, simplesmente em cima do 15, mostrando que o número que vai se repetir é o 15. Simplesmente isso. Agora que a gente já relembrou que é uma dízima periódica, agora a gente pode transformar a dízima periódica em uma fração. Vamos voltar aqui para o primeiro exemplo. Esse aqui, 0,333 e os três pontinhos mostrando que o 3 não tem fim, que faz disso aqui uma dízima periódica. Ou a gente também pode escrever 0,3 e o tracinho em cima. Mas vamos lá, como é que a gente transforma isso aqui em uma fração? Primeiro vou colocar aqui o traço da fração. Primeiro número que a gente vai pegar é o número de baixo. O número de baixo a gente vai se basear pelo período e pelo anteperíodo. Por isso que eu fiz questão de mostrar vários exemplos do que é o período e do que é o anteperíodo. A gente vai olhar cá em cima na conta qual é o período. Aqui nós temos o período 3. O número que se repete é o 3. Quantos dígitos tem o número 3? Um dígito. Então a gente vai colocar aqui embaixo uma vez o número 9. Eu vou até adiantar aqui. Para cada dígito que tenha o período, para cada dígito a gente vai colocar uma vez o número 9. Para cada dígito que tenha o anteperíodo, a gente vai colocar uma vez o número 0. Então, aqui o período ele tem um único dígito, a gente colocou uma vez o número 9. Tem anteperíodo aqui? Não tem, então a gente não vai colocar 0 nenhum. E o número de baixo aqui vai ser simplesmente o 9. Agora, para a gente colocar o número de cima, a gente vai pegar todo o número até chegar no período, pegando o período uma única vez. E a gente não liga para a vírgula, não pega a vírgula. Nesse caso aqui, 0,3. Como o 0 está na frente do 3, não faz diferença. Pode ser só o 3. Vamos colocar o 3 aqui. Aí a gente vai colocar o sinal de menos e vai pegar todo o número até chegar no período. Porém, na segunda vez, a gente não pega o período. Então, a gente vai pegar o 0. De novo, a vírgula a gente nunca pega. Vai pegar o 0 e colocar aqui. Então, vai ficar 3 menos 0 sobre 9. Aí, a gente faz a conta. 3 menos 0
3. E o 9 a gente repete, ficou 3 sobre 9. Aqui, essa dízima periódica transformada em fração ficou 3 sobre 9. Podemos simplificar? Podemos. Podemos dividir aqui por 3 e aqui por 3, que vai dar 1 e 3. Vai ficar 1 sobre 3. Aqui a gente simplesmente simplificou. Agora vamos fazer esse outro aqui, ó. 0,27 e os três pontinhos mostrando que o 27 continuaria a se repetir. O que também pode ser como 0,27 e o tracinho em cima do 27. Vamos transformar isso aqui em uma fração. Primeiro, colocar a barrinha da fração. Primeira coisa que a gente pega, como a gente viu, é o número de baixo. O número de baixo ele é baseado no período e no antiperíodo. Aqui nós vamos identificar o período. Qual é o período? O 27. Quantos dígitos tem o período? Tem 2 dígitos. Para cada dígito do período, a gente coloca um 9 aqui embaixo. Se tem 2 dígitos, é 2 9. E para cada número no antiperíodo, a gente coloca um 0. Tem antiperíodo? Não tem antiperíodo. Então não coloca 0 nenhum. Embaixo vai ficar simplesmente 99. Agora o número de cima. Para o número de cima, como a gente viu, vai pegar todos os números até chegar no período, pegando uma única vez o período. Então a gente vai pegar aqui o 0,27. De novo, a vírgula a gente nunca pega, vai ficar 0,27. Como o 0 está na frente do 27, não vai fazer diferença. Pode pegar só o 27 e colocar ele aqui. Aí a gente coloca o sinal de menos e pega todo o número que vem antes do período sem pegar o período, que no caso aqui seria o 0. Então a gente coloca o 0 aqui. Entendeu? Primeiro a gente pega todo o número contando uma vez o período. Depois a gente pega todo o número sem contar nenhuma vez o período. Simplesmente isso. Agora a gente faz a conta aqui, ó. 27. 99 repetiu aqui embaixo. Aqui, a dízima periódica 0,27 transformada em fração dá 27 sobre 99. Podemos simplificar? Podemos, mas não vou ficar simplificando aqui para o vídeo não ficar muito longo, porque o objetivo aqui é simplesmente transformar de dízima periódica para fração. Então vamos fazer mais um exemplo aqui, né? 234 e os três pontinhos mostrando que o 234 se repetiria. Também poderia estar 0,234 e o traço em cima do 234. Primeira coisa que a gente faz é o número de baixo. Vamos se basear no período e no antiperíodo. Quantos dígitos tem aqui o período? O período, nesse caso aqui, é composto com 3 dígitos. Então vamos colocar 3 vezes o número 9 cá embaixo. Tem antiperíodo? Não tem, então não vamos colocar 0 nenhum. Vamos para o número de cima. Aqui em cima a gente vai pegar todos os números até chegar no período, pegando o período uma vez. Então a gente vai pegar aqui 0,234. Como o 0 está na frente, não faz diferença. Vamos pegar só o 234. Vamos colocar ele aqui. Vamos colocar o sinal de menos e agora vamos pegar todos os números até chegar no período, sem pegar o período nenhuma vez. Que no caso aqui seria o 0. Vamos colocar o 0 aqui. 234 menos 0, 234. Então aqui fica 234 sobre 999. Agora vamos fazer mais um. 2,555 e os três pontinhos mostrando que o número 5 continuaria. O que também pode ser escrito como 2,5 e o tracinho em cima do 5. Vamos transformar em fração. Temos aqui o traço da fração. O primeiro número que a gente vai pegar é o número de baixo. O número de baixo a gente vai se basear no período e no antiperíodo. Primeiro vamos verificar o período. Quantos dígitos tem o período? Tem um dígito. O período aqui é o número 5, tem um único dígito. Então vai ficar uma única vez o número 9. Tem antiperíodo aqui? Não tem antiperíodo. Então o número de baixo parou aqui no 9. Agora vamos fazer o número de cima. Vamos pegar todos os números até chegar no período, pegando uma única vez o período. Nesse caso aqui, o 2 e o 5. 25. De novo lembrando, a gente nunca pega vírgula. Então vamos colocar o 25 aqui, colocar o sinal de menos e agora a gente vai pegar todos os números até chegar no período sem pegar o período. Nesse caso aqui,
o número 2. Vamos colocar o número 2 aqui. Viu? Agora vai dar diferença. É por isso que eu fiz questão de fazer bem detalhado. Então vamos fazer aqui, ó. 25 menos 2, 23. O 9 se repete, ficou 23 sobre 9. Então a dízima periódica 2,555 transformada em fração fica 23 sobre 9. Vamos fazer mais um aqui, ó. 6,152, 152 e o ponto de continuação, que também pode ser escrito como 6,152 e o traço em cima do 152. O primeiro número que a gente vai pegar aqui para transformar em fração é o número de baixo. Vamos nos basear no período e no antiperíodo. Quantos dígitos tem o período? O período aqui, 152, 3 dígitos. Então vamos colocar 3 vezes o número 9. Tem antiperíodo, o número que está depois da vírgula, porém não faz parte do período? Não tem. Então a gente não vai colocar zero nenhum. O número de baixo acabou por aqui. Agora o número de cima. Vamos pegar todos os números até chegar no período, pegando o período uma única vez. Então a gente vai pegar 6.152. A vírgula não conta, 6.152. Vamos colocar aqui. Vamos colocar o sinal de menos e vamos pegar todos os dígitos até chegar no período sem pegar o período. Nesse caso aqui, o número 6. Vamos colocar aqui. Agora, vamos resolver. 6.152 menos 6. 6.146. O de baixo a gente repete. Ficou 6.146 sobre 999. Então, a dízima periódica 6,152, 152, transformada em fração, dá 6.146 sobre 999. Quer tirar a prova real? É só jogar isso aqui na calculadora. Coloca lá 6.146 dividido por 999. Você vai ver que a resposta vai ser 6,152, 152, 152. Enquanto der para colocar dígito, vai estar lá 152. Simplesmente isso. Agora, vamos aqui para mais um. Olha isso aqui, 1,6555 e os 3 pontinhos mostrando que é uma dízima periódica. Também poderia estar escrito como 1,65 e o tracinho em cima do 5. Como a gente já viu, o número que se repete aqui é o número 5, não o número 6. Vamos transformar em fração. Vamos colocar o traço da fração e vamos resolver. Primeiro, vamos pegar aqui o número de baixo, baseado no período e no antiperíodo. Qual é o período aqui? É o 5. Como a gente já viu de novo, o 6 ele apareceu e parou. Ele não fica se repetindo. O que fica se repetindo é o 5. Então o período é o 5. O período é o 5. Tem quantos dígitos aqui no período? Um único dígito. Então a gente vai colocar uma única vez o número 9. E aqui, tem antiperíodo? Tem. Agora tem um antiperíodo aqui, o número que aparece depois da vírgula e que não faz parte do período, que nesse caso aqui, o número 6. Quantos dígitos tem o número 6? Tem um único dígito. Então a gente vai colocar uma única vez o número 0. Para cada dígito no período é um número 9. Para cada dígito no antiperíodo é um número 0. Viu? É a primeira vez que aparece um antiperíodo, mas eu estou ensinando isso desde o começo para ficar bem claro, bem gravado na cabeça para a gente não esquecer. E agora já acabou, A gente já colocou o número de baixo, 90, 90. Agora vamos para o número de cima. Vamos pegar todos os dígitos até chegar no período, pegando o período uma única vez. Nesse caso aqui, 165. Como sempre, a vírgula não conta. Vamos colocar o 165 aqui. E agora a gente vai colocar o sinal de menos e vai pegar todos os números até chegar no período, sem pegar o período nenhuma vez. Nesse caso aqui, o 16. Agora a gente vai resolver essa conta. 165 menos 16, 149. O 90 de baixo se repete. Então, a dízima periódica 1,6555 transformada em fração dá 149 sobre 90. Simplesmente isso. Agora vamos fazer essa outra aqui, 0,44888, que também poderia ser 0,448 e o tracinho em cima do 8. Primeiro vamos colocar aqui o traço da fração e vamos ver o número de baixo.
vamos nos basear no período e no antiperíodo. Qual é o período aqui? O período é o 8. Tem quantos dígitos? Um dígito. Então, uma vez o número 9. E o antiperíodo? 44. Quantos dígitos tem o antiperíodo? Tem 2 dígitos. Então, a gente vai colocar 2 vezes o número 0. E acabou aqui. Agora, o número de cima. Todos os dígitos até chegar no período, pegando o período uma única vez. Nesse caso aqui, 0,448. Como o 0 está na frente, não faz diferença. Vou pegar só o 448, colocar aqui. Menos, agora eu vou pegar todos os números até chegar no período, sem pegar o período nenhuma vez. Que nesse caso aqui, 0,44. 0 não faz diferença, vou pegar só o 44, colocar aqui. Agora eu vou fazer a conta. 448 menos 44. 404. O 900 aqui de baixo se repete, ficou 404 sobre 900. Simplesmente isso. Vamos fazer mais uma aqui, né? Que quanto mais a gente fizer, é melhor para ficar gravado e a gente não esquecer. Vamos transformar em uma fração. Temos aqui o traço da fração. Primeiro, o número de baixo. Qual é o período aqui? O 15. O 15 tem quantos dígitos? 2. Então vai ser 2 vezes o número 9. Agora o antiperíodo. Qual é o antiperíodo? 14. Quantos dígitos tem o 14? 2. Então vai ser 2 vezes o número 0. E finalizamos a parte de baixo. Agora a parte de cima. Todos os números até chegar no período, pegando o período uma única vez. No caso aqui a gente vai pegar o número 31.415. Vamos colocar ele aqui. Menos todos os números até chegar no período sem pegar o período nenhuma vez, que nesse caso aqui, 314. Vamos colocar aqui. Agora é só a gente resolver a conta. 31.415 menos 314. 31.101. E o 9.900 aqui de baixo, a gente repete ele para cá. Então ficou 31.101 sobre 9.900. A dízima periódica 3,14151515 transformada em fração 31.101 sobre 9.900. Quer ver se dá certo? Joga aí na calculadora. Coloca 31.101 dividido por 9.900. Você vai ver que a resposta vai ser 3,14151515. Como se trata de uma dízima periódica, o 15 não vai acabar, vai ficar sendo escrito direto. Vou encerrar por aqui. Eu trouxe todos os detalhes que eu lembrei. Eu acho que não ficou faltando nada, ficou tudo bem detalhado. Trouxe bastante exemplos, pegando dízima periódica simplesmente com o período e o antiperíodo, tendo zero antes da vírgula, tendo o número antes da vírgula. Botei aqui, como vocês viram, bem detalhado, com bastante variedade, já para não ficar dúvida nenhuma. Mas eu posso ter esquecido de alguma coisa. Se eu esqueci de alguma coisa, ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Também comenta aí o que você achou. O meu modo de explicar ficou legal, deu para entender direitinho, ficou meio embolado. Deixa aí embaixo aí, que através do seu comentário eu posso estar melhorando para os próximos vídeos. Se gostou, como de costume, né? Peço que você deixe aquele like para fortalecer o canal. Quanto mais like tem, mostra que as pessoas estão gostando do vídeo. E assim eu vou saber que vocês estão gostando. E se quiser dar uma força a mais para o choque de conhecimento aqui para o canal, é só compartilhar esse vídeo com algum amigo teu que você sabe que gosta de matemática. Vou encerrar por aqui. Se quiser aprender sempre mais, é só ficar de olho por aqui. E até a próxima.